Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre a teoria geral dos recursos no processo civil, entendendo com calma o que são esses meios de impugnação e por que eles são tão importantes para quem estuda para concurso. Pensa comigo, o processo é um caminho. Ao longo desse caminho, o juiz vai tomando decisões. Algumas agradam, outras não. Quando a decisão não agrada, a lei oferece instrumentos para questionar isso, e esses instrumentos são os recursos. Eles servem para pedir a revisão, a correção ou o esclarecimento de uma decisão dentro do mesmo processo. Não é começar tudo de novo, é pedir que alguém acima revise o que foi decidido. O Código de Processo Civil trabalha com princípios bem claros quando fala de recursos. Um deles é o duplo grau de jurisdição, que garante essa possibilidade de reanálise. Outro princípio muito cobrado é o da taxatividade. Isso significa que só existem os recursos que a lei prevê. Não dá para inventar um recurso diferente. Também temos a unirrecorribilidade, que, em regra, permite apenas um recurso contra cada decisão. Isso traz organização e segurança ao sistema. Agora, faz uma pausa e pensa no dia a dia. Imagine que você teve um problema com um serviço e vai reclamar. Você segue os canais certos, como atendimento ao cliente ou ouvidoria. No processo civil é a mesma lógica. Cada tipo de decisão tem um recurso próprio, com prazo e requisitos específicos. Saber identificar isso é metade do caminho para acertar a questão na prova. Outro ponto essencial são os efeitos dos recursos. Alguns suspendem a eficácia da decisão, outros não. Isso significa que, em alguns casos, mesmo recorrendo, a decisão continua valendo até que o tribunal julgue. Em outros, tudo fica suspenso. Essa diferença aparece muito nas questões e exige atenção. Com essa base bem construída, a gente consegue avançar com segurança. No próximo bloco, vamos entrar nos recursos mais comuns e mais cobrados, começando pela apelação, passando pelo agravo de instrumento e chegando aos embargos de declaração. Dando sequência ao nosso estudo, no bloco 2, nós vamos conversar sobre a apelação, o agravo de instrumento e os embargos de declaração, sempre ligando a teoria à prática para facilitar a memorização. A apelação é o recurso cabível contra sentença. Sentença é aquela decisão que resolve o mérito ou encerra o processo. Sempre que o juiz dá a palavra final naquela fase, se uma das partes não concordar, o caminho é a apelação. Como regra, ela tem efeito devolutivo e suspensivo. Isso quer dizer que a matéria sobe para o tribunal e a sentença não produz efeitos imediatos, salvo exceções previstas na lei. Imagina uma ação em que alguém cobra uma dívida. O juiz julga improcedente. A parte que perdeu não concorda. O que ela faz? Apela. Esse exemplo simples ajuda muito a fixar o cabimento da apelação. Já o agravo de instrumento é usado contra determinadas decisões interlocutórias, aquelas decisões tomadas no meio do processo. O CPC traz um rol de hipóteses em que ele é cabível. Em concurso, o foco não é decorar tudo, mas entender a lógica. O agravo serve para situações em que a decisão precisa ser revista imediatamente. Pensa numa decisão que concede uma tutela de urgência, obrigando alguém a fornecer um tratamento médico. A parte contrária não pode esperar a sentença para reclamar. O recurso adequado é o agravo de instrumento. Isso deixa bem claro por que ele existe. Os embargos de declaração têm outra finalidade. Eles não servem para mudar o conteúdo da decisão, mas para esclarecer. Cabem quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material. É como quando alguém te manda uma mensagem confusa e você pede para explicar melhor. Além disso, eles interrompem o prazo para outros recursos, detalhe que cai bastante em prova. Com esses recursos bem entendidos, fica muito mais fácil avançar para os tribunais superiores. É isso que vamos fazer agora, no bloco final. Chegando ao bloco 3, vamos falar sobre o recurso especial, o recurso extraordinário e a repercussão geral, temas que costumam assustar, mas que ficam simples quando a lógica é compreendida. O recurso especial é julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ele serve para discutir a correta aplicação da lei federal.
Aqui não se reexaminam fatos ou provas. O foco é saber se a lei federal foi bem interpretada e aplicada. Sempre que a discussão envolve lei federal, o caminho é o STJ. Já o recurso extraordinário é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, o que se discute é a Constituição. Se a decisão violar diretamente a Constituição Federal, cabe recurso extraordinário. Assim como no recurso especial, não há reanálise de provas. O debate é puramente constitucional. Vamos a um exemplo do cotidiano. Imagine uma empresa com regras internas e uma constituição própria. Se o problema for a interpretação de uma regra comum, o assunto vai para um setor específico. Se o problema for uma violação da Constituição da empresa, a questão vai para a instância máxima. No processo civil, o STJ cuida da lei federal e o STF cuida da Constituição. A repercussão geral funciona como um filtro do recurso extraordinário. Para que o STF analise o caso, é preciso demonstrar que a questão constitucional é relevante e ultrapassa o interesse das partes. Se não houver essa relevância, o recurso não é conhecido. Esse mecanismo evita que o Supremo julgue questões repetitivas, sem impacto social mais amplo. Para concurso, guarda isso com carinho. Repercussão geral está ligado ao recurso extraordinário e ao STF. Esse detalhe costuma decidir questões inteiras. Com isso, você tem uma visão completa dos recursos no processo civil, desde a teoria geral até os tribunais superiores. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.